E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 16, chamado No Posto de Socorro. Lembrando que no episódio anterior, no capítulo anterior, está parecendo novela, filme, né? No capítulo anterior, gente, Aniceto, André Luiz e Vicente empreenderam uma viagem em direção à crosta, né? No meio do caminho eles deram uma paradinha no umbral, né? E dentro do umbral eles localizaram um posto de socorro. E agora eles vão adentrar esse posto de socorro e vocês vão ver qual que é o porquê que esse posto de socorro está no meio do umbral. Vocês vão entender, né? Então vamos lá, sem mais delongas, começar. E André Luiz tinha falado que parecia um castelo, né? Deslumbrava-me a visão do castelo soberbo. Incapaz de exprimir a admiração que me dominava, acompanhei Aniceto em silêncio. Com grande surpresa, entretanto, verifiquei que a construção magnífica não se mantinha sem defesa. Cercavam-na pesados muros numa extensão que meus olhos não conseguiam abranger. Quem imaginasse uma tal instituição, localizada nas zonas invisíveis, dificilmente conceberia contrafortes daquela natureza. A noção de céu e inferno, fundamente arraigada na mente popular, não deixa perceber que os homens, de modo geral, não se modificam com a morte física, como a troca de residência. Não significa mudança de personalidade para a criatura comum. Então, assim, primeiro, André Luiz está surpreso por existir uma construção deste porte no umbral, né? E ele, a hora que eles se deparam no portão, que ele olha para cima, desculpe, que ele tenta mensurar a altura do muro, ele não consegue mensurar a altura do muro, evidentemente, porque devia ser para que não houvesse invasão de espíritos inferiores que não tivessem o merecimento ainda de serem resgatados, tá bom? Umbral. Espantado, notei que o nosso orientador fazia mover quase imperceptivelmente campainha disfarçada na muralha. Creio que se Aniceto estivesse só, não precisaria desse expediente, dado o seu poder espiritual acima de todas as resistências grosseiras. No entanto, estávamos em sua companhia e mais uma vez quis igualar-se a nós por fidalguia de tratamento. Ocultar a própria glória é do código do bom tom nas sociedades espirituais nobres e santas. Mais uma vez, Aniceto está se colocando no lugar dos irmãos do André Luiz e do Vicente, que são inferiores. Então, André Luiz dá a entender, né, que provavelmente se Aniceto estivesse sozinho, ele não ia precisar de tocar campainha nenhuma para adentrar, né? Ele ultrapassaria com certeza o portão e a muralha da maneira mais fácil possível. No entanto, como ele estava com Vicente e André Luiz, ele tocou a campainha para que todos fossem recepcionados. Atendendo-nos, 2 servidores abriram a porta extremamente pesada, que rodou nos gonzos, como se daria em qualquer edificação mais antiga do plano terrestre. Salve, mensageiros do bem! Disseram ambos ao mesmo tempo, fixando Aniceto em atitude reverente. Aniceto levantou a mão, que se fez luminosa nesse instante, e balbuciou algumas palavras de amor, retribuindo a saudação respeitosa. Entramos. Fiquei admirado. Pomares e jardins maravilhosos perdiam-se de vista. A sombra aí não era tão intensa. Sentíamos-nos banhados em suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiante.
O interior apresentava aspectos inesperados. Somente agora eu compreendia que a muralha ocultava a maioria das construções. Pavilhões de vulto alinhavam-se como se a maioria como se estivéssemos diante de prodigioso educandário. Turmas variadas de homens e mulheres dedicavam-se a serviços múltiplos. Ninguém parecia dar conta de nossa presença. Tal o interesse que o trabalho despertava em cada um. Muito bem, então vamos lá por partes. A hora que eles entraram, eles viram que lá sim havia iluminação, tá? O umbral, gente, ele é tão pesado, é uma força magnética tão negativa, que nem a luz adentra. É muito denso, é como se fosse um lugar com tempo nublado. O sol não consegue invadir, entendeu? Coisa que, nesse castelo, nesse posto de atendimento, a luminosidade é absolutamente normal, né? Então, ele dá de cara com pomares, né, com plantações, e vê que muitas pessoas estavam trabalhando ali para que os pomares e as plantações dessem frutos e alimentação para todo esse povo, né, gente? Gente, sim, a espiritualidade se alimenta. Existe alimentação. O que acontece? Fala assim, pô, mas espírito superior não se alimenta. Não. Espíritos superiores. Evidentemente que espíritos superiores não têm necessidade da alimentação propriamente dita. Espíritos do nosso naipe, sim. Tá? Espíritos do nosso naipe, sim. Então, vai chegar um ponto que nós não precisaremos, tá bom? Vai chegar um ponto que a nossa evolução vai nos permitir não nos alimentar. Tanto é que você pode ver em nosso lar, você não escuta, pelo menos até aqui, você não escutou nada de André Luiz e Vicente falarem de alimentação, de estarem se alimentando. Mas em nosso lar existe sim um setor de alimentação para aqueles espíritos que estão chegando ao nosso lar. Gente, os espíritos que estão chegando, nosso lar é um lugar que recebe terráqueos, nos recebem. Então, evidentemente que lá tem que estar tudo adequado aos que chegam da Terra, tá? Nós vamos ver mais para frente que há necessidade até de tradutor, mas eu vou explicar o porquê, tá bom? Porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, mas eu vou explicar o porquê, tá bom? Muito bem. Acompanhávamos Aniceto através de numerosas fileiras de árvores senhoris que se assemelhavam a carvalhos antiquíssimos. Observava, todavia, que nesse abençoado posto de socorro a natureza se fizera maternal. Havia agora mais luz no céu e o vento era mais fagueiro, sussurrando brandamente no arvoredo farto. O bondoso instrutor, notando a nossa admiração, esclareceu: esta paz reflete o estado mental dos que vivem neste pouso de assistência fraterna. Acabamos de atravessar uma zona de grandes conflitos espirituais que vocês ainda não podem perceber. A natureza é mãe amorosa em toda a parte, mas cada lugar mostra a influenciação dos filhos de Deus que a habitam. Com certeza, né? A explicação não poderia ser mais clara. Atingindo o edifício central, construído à maneira de formoso castelo europeu dos tempos feudais, fomos defrontados por um casal extremamente simpático. Meu caro Aniceto, falou o cavalheiro, abraçando o nosso orientador. Meu caro Alfredo, minha nobre Ismália, respondeu Aniceto, sorridente. Após as saudações afetuosas, apresentou-nos lisonjeiro. O casal abraçou-nos, evidenciando cordialidade e atenção amiga. Nosso prezado Alfredo é o dedicado administrador deste posto de socorro.
Há muito tempo consagrou-se ao serviço de nossos irmãos ignorantes e desviados. Oh, não prossiga, revidou o apresentado, como a fugir às referências elogiosas. Consagrei-me simplesmente ao dever. E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu. Mas que surpresa agradável! Há muitos dias não temos visitas de nosso lar. Ainda bem que vieram hoje, quando Ismália veio igualmente ter comigo. Muito bem. Então, chegaram lá, adentraram, foram recebidos, muito bem. E agora eles foram recebidos pelo casal que toma conta lá. Na realidade, Alfredo toma conta. E Ismália estava visitando Alfredo, que havia sido esposa dele em encarnações anteriores. E nós vamos ter essa explicação do porquê. E ela, gente, é um espírito superior que está fazendo uma visita para o ex-marido. Quer dizer, né? Então, Aniceto apresentou Alfredo e Ismália, disse que Alfredo é há muito tempo, olhem vocês têm que prestar atenção nessas coisas aqui. Há muito tempo ele está nessa missão de ser o coordenador desse posto de socorro. E, né, ele falou, não tem nada que me elogiar, eu simplesmente consagrei-me ao dever. Então, eu falo, não estou fazendo nada mais além do que me foi posto como. Então, não tem nada de me elogiar, né? E como se quisesse modificar a conversação, prosseguiu. Mas que surpresa agradável, há muitos dias não temos visitas do nosso lar. Quer dizer, costumeiramente ele recebia gente do nosso lar lá. Pois que, não seria aquela senhora de lindo semblante a esposa dele? Não viveriam ali juntos como na terra? Antes, porém, que pudesse chegar a qualquer conclusão, Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore impressionavam-me pela transparente beleza. Olha aqui. André Luiz foi no pensamento, justamente o que eu falei para vocês, né? Ué, mas será que ela não é esposa dele, né? Porque o que ela está fazendo aqui? Já não foi na terra a esposa dele, etc. Tal? Mas ele chega assim, ó. Alfredo conduzia-nos ao interior doméstico. As escadas de substância idêntica ao mármore, ou seja, as escadas eram feitas de um material que era idêntico ao mármore, mas ele não sabia o que era. Então, André Luiz, gente, apesar da evolução dele, está muito aquém de entender, de entrar na faixa de entendimento do que era feita essa substância, a escada, né? Então, tanto é que ele fala, as escadas de substância idêntica ao mármore. Nós imaginamos o mármore, evidentemente, né? Nós temos em nossas casas, mas ele diz que não é o mármore. Não eram escadas de mármore, mas escadas de um material idêntico ao mármore. Quer dizer, ele não sabe que material que é. De varanda extensa e nobre, onde as colunatas se enfeitavam de era florida, muito diferente, porém, da que conhecemos na terra, penetramos em um vasto salão mobiliado ao gosto mais antigo. Os móveis, delicadamente esculturados, formavam um conjunto encantador. Admirado, fixei as paredes, de onde pendiam quadros maravilhosos. Um deles, contudo, impunha-me especial atenção. Era uma tela enorme, representando o martírio de São Dinis, o apóstolo das Gálias, rudemente supliciado nos primeiros tempos do cristianismo, segundo meus humildes conhecimentos de história. Intrigado, recordei que vira na terra um quadro absolutamente igual àquele. Não se tratava de um famoso trabalho de Bonnat, célebre pintor francês dos últimos tempos? A cópia do posto de socorro, todavia, era muito mais bela. A lenda popular estava lindamente expressa nos mínimos detalhes. O glorioso apóstolo seminu, com a cabeça decepada, tronco aureolado de intensa luz,
fazia um esforço supremo por levantar o próprio crânio que lhe rolara aos pés, enquanto os assassinos o contemplavam, tomados de intenso terror. Do alto via-se descer um emissário divino, trazendo ao servo do Senhor a coroa e a palma da vitória. Havia, porém, naquela cópia, profunda luminosidade, como se cada pincelada contivesse movimento e vida. Olha a descrição que ele deu desse quadro. Existe um quadro na Terra, né? E até agora ele está tratando esse quadro na espiritualidade como cópia. Vamos lá. Observando-me a admiração, Alfredo falou sorridente: quantos nos visitam pela primeira vez estimam a contemplação dessa cópia soberba? Ah, sim, retruquei. O original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris. Engana-se, elucidou o meu gentil interlocutor. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originariamente da Terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à cerebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real desta tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão, numa cidade espiritual muito ligada à França, em fins do século passado. Embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor de Boiane visitou essa colônia em noite de excelsa inspiração, que ele, humanamente, poderia classificar de maravilhoso sonho. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linhas e luzes, e nem mesmo a reprodução. Sob nossos olhos, tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto, quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi. Gente, olha isso. Bom, vamos lá. Essa tela que nós temos na Terra, está falado aqui que já é uma cópia. E o pintor Bonnat, em um dos sonhos que ele teve como espírito, ele foi lá e pintou essa tela no posto de socorro. Ou seja, essa tela do posto de socorro também é uma cópia. Olha que coisa absurda, né? Tá. Aí, aonde que está a original disso? Ele explica aqui, ó. Em fins do século passado, embora estivesse retido no círculo carnal, o grande pintor Boiane visitou nossa colônia em noite de excelsa inspiração que ele, humanamente, poderia classificar como um maravilhoso sonho. Quer dizer, durante o sonho, ele foi lá e pintou a tela. Desde o minuto em que a viu, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm a pureza das linhas e luzes. É lógico, evidentemente que, por mais lindas que sejam as telas feitas aqui, não tem a pureza das linhas e luzes que tem no mundo espiritual. Isso é uma coisa lógica, tá? As cópias e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza imponente do original, que já tive a felicidade de contemplar de perto quando organizávamos aqui no posto homenagens singelas para a honrosa visita que nos fez o grande servo do Cristo. Então, em uma colônia espiritual perto da França é que está o original dessa daqui. Ok? Grande espanto apossara-me do coração. Via agora explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda arte elevada é sublime na terra,
porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Olha a inspiração de onde vem, gente. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa a superioridade espiritual como livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas dos caminhos para Deus. Mas, voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos. Devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. E fim do 16º capítulo. Gente, mas, olha, quanta coisa que a gente está descobrindo aqui, nisso aqui, gente, nesse livro espetacular. Gente, lembrando que esse livro aqui é de 1944, tá bom? Nosso Lar foi de 1942. Então, 2 anos separaram um livro do outro. Por isso que praticamente um é continuação. Praticamente não. Por isso que um é continuação do outro. Então, logo saiu Nosso Lar, já estava no prelo Os Mensageiros, né? Quando saiu Nosso Lar, Chico já estava quase que praticamente terminando a psicografia dos Mensageiros, tá bom? Por isso que esse ato de apenas 2 anos aí, diferença de um livro para o outro, a continuação. Mas está trazendo muita coisa maravilhosa para a gente, né? Quanta coisa que a gente está descobrindo. Inclusive, ele faz referência, né? Que não só os quadros, mas composições musicais, né? Outros tipos de arte, escultura, tal. A original está lá na espiritualidade. E, evidentemente, que servem de inspiração para quem vem para a Terra e fazem, né? E executam essas cópias imperfeitas aqui no nosso planeta. É isso, gente. Depois, agora, nós vamos entrar no 17º capítulo, onde Alfredo vai explicar por que Ismália está fazendo uma visita e não está morando com ele lá. Entendeu? É mais um testemunho de vida que nós teremos aqui. Tá bom? Muito bem. Lembrando vocês, vão lá, cliquem, compartilhem, curtam, né? Compartilhem, inscrevam-se no canal. Aí, e quanto mais pessoas vocês tiverem contato e passarem para frente, mais a nossa querida doutrina vai ser divulgada, ok? Então é isso, minha gente. Próximo vídeo, o romance de Alfredo. Obrigado a todos. Lembrando que, gente, todos os erros de leitura, que às vezes eu leio a mesma linha ao invés de pular, eu não edito o vídeo, então aqui vai todos os meus erros, né? Então eu peço desculpas antecipadas aqui por todos os outros vídeos, que sempre vocês vão ver erros, seja na hora da leitura, seja quando o celular aqui apaga, que eu estou lendo no celular. Então, muitas vezes esses erros vão estar contidos no vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!